Graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar da palavra do Senhor em mais essa live. Tivemos alguns minutos de atraso aqui por conta da internet que deu uma oscilação. Mas enfim, ela retornou, esperamos que ela mantenha, para que não tenhamos nenhum problema de interrupção em nossa live. Mas Deus preparou hoje um encontro, um bate-papo tão glorioso para nós, tão íntimo para nós, um bate-papo tão saudável e ao mesmo tempo curador para nós. O Espírito de Deus ele tem uma proposta para nós nessa noite, que nós abramos o nosso coração diante dele para poder derramar diante dele tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que somos. Você que já chegou, vá saudando com a paz do Senhor, se você quiser. Seja bem-vinda, Luzineide Rodrigues. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. À medida que você for chegando, vá dando uma saudação, para que a gente possa saber que você já está por aí. Esse tema de hoje para nós vai ser um tema assim muito profundo, que nós precisamos trabalhar a respeito daquilo que o Senhor tem colocado diante da nossa mente, diante do nosso coração. E temos visto nesses últimos dias muitas coisas acontecerem e algumas vezes nos fechamos no nosso mundo e Deus quer que a gente abra o nosso coração para Ele. Por isso o tema que nós vamos trabalhar hoje é Deus, você e o seu travesseiro. Ou seja, Deus, você e o travesseiro. É um companheiro inseparável de todas as noites e é nele que a gente descobre quem realmente a gente é. É nele que nós descobrimos a nossa verdadeira identidade, quando as luzes apagam, né? Quando nós não estamos mais na companhia de outras pessoas, quando nós estamos a sós com Deus. Este é o momento decisivo para a nossa vida, para nós derramarmos tudo diante do Senhor. Eu acredito que essa palavra que Deus vai compartilhar conosco nessa noite através do Espírito Santo vai lhe trazer cura interior, vai lhe trazer um bálsamo, talvez que você precisava, você que vai ouvir agora e você que vai ouvir depois. Essa palavra de Deus para você é para curar algumas áreas que ainda não foram cicatrizadas e que a gente sabe que sempre existe dentro de nós quando a gente realmente não se desprende de tudo aquilo que já deveríamos nos desprender. Quando a gente não solta as coisas que a gente já precisava soltar. E o que Deus quer para nós hoje, através dessa live, através dessa ministração, dessa palavra, é trazer esse despertamento para que a gente solte algumas coisas que precisavam ser soltas. Graça e paz, irmã Adenilza Santana. Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Seja bem-vinda uma vez mais. Então, esse tema estava martelando no meu coração. Eu tenho um hábito de ler, eu gosto muito de ler. É um dos hábitos que a gente incorporou faz muito tempo. Em várias leituras que nós fizemos, teve o confronto, o cruzamento dessa informação, o cruzamento dessa necessidade, o cruzamento dessa importância de trazer luz a essa questão daquilo que a gente vem represando há muito tempo e que Deus quer que a gente tire de dentro de nós. E alguns fardos que a gente carrega, que o Senhor já nos falou, já ministrei isso através de outras postagens. O jugo do Senhor é suave, o fardo dele é leve. Então, não carregue aquilo que você não tem mais que carregar. Não leve sobre os seus ombros algo que Deus já tirou. Não deposite uma carga sobre você que Deus não quer mais que esteja na sua vida. Deus abençoe a nossa irmã Ana Elisa Santos. Deus abençoe a nossa irmã Edna Sérgio. Seja bem-vindo uma vez mais.
Não deposite, como nós estávamos falando, não deposite em você nada do que não é mais para estar em sua vida. Por isso que nós colocamos, repito, nós colocamos o tema Deus, você e o seu travesseiro, ou seja, e o travesseiro. Se esse travesseiro seu falasse, hein? Se esse travesseiro falasse, se ele pudesse ouvir pensamentos, eu tenho certeza que muita coisa ele iria dizer para nós. E o que o Senhor quer hoje é que você não despeje diante do pastor Eli Velasco, mas que você despeje diante dele. Então, decorridos já esses minutos que nós já passamos aqui, tivemos um pequeno atraso no início, já informamos. Eu quero que você feche os seus olhos aí onde você está. Feche os seus olhos aí onde você está, que nós vamos orar a Deus. Já pedindo ao Espírito Santo que venha trazendo a luz da revelação da palavra dele, do conselho que nós precisamos para mudar algumas realidades que o Senhor quer que nós mudemos em nossa vida, e hoje será mudada na autoridade do nome do Senhor Jesus. Antes mesmo de ministrar, eu já declaro sobre a sua vida um novo tempo. Eu já declaro sobre a sua vida, sobre a sua casa, os seus projetos, os seus ideais, um novo tempo de Deus, um tempo de honra, um tempo de restituição, um tempo de mover, um tempo de se alegrar, como nós ministramos na igreja agora há pouco. Que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Então, que esse tempo de alegria seja revelado na sua vida agora. Eu assim profetizo na autoridade do nome do Senhor Jesus. E que aquilo que você tenha para dizer para Deus seja canções de louvor e adoração por todas as coisas que Ele tem feito na sua vida. Feche seus olhos que nós vamos orar, dando início a essa live. Pai, graças te damos uma vez mais pela oportunidade de estarmos aqui ministrando aos seus servos que nos acompanham agora e aqueles que nos acompanharão depois. Que as palavras que saírem da minha boca sejam vida para aqueles que nos ouvem. Que as palavras que saiam da minha boca sejam inspiração do Teu Espírito Santo, para Deus escrever uma nova história na vida dessas pessoas que nos ouvem, através da pessoa do Teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, eu quero colocar cada vida que está nos acompanhando aqui na palma da Tua mão direita, cada família, cada plano, cada sonho que está aí representado, eu coloco diante do Senhor e profetizo a Deus que o novo de Deus seja manifesto na vida de cada um deles. E que eles possam viver segundo a Tua luz, caminhar segundo a Tua palavra, obedecer os Teus mandamentos, a Tua orientação e decidir ser alguém diferente, decidir ser alguém livre para viver a liberdade que o Senhor conquistou para eles na cruz do Calvário. Em nome do Senhor Jesus, agora eu declaro um vento de vida e paz, um vento de saúde, um vento de refrigério sobre a vida dessas pessoas que nos acompanham. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa estar diante deles, acolhendo tudo aquilo que eles têm colocado diante do Senhor e sendo Deus, continuando sendo Deus na vida deles, abrindo espaço para que eles possam tornar plena a sua vida e a realização dos seus sonhos. Em nome do Senhor Jesus, agora nós profetizamos que os poços sejam desenterrados, que os sonhos sejam desengavetados, que eles possam viver um tempo de liberdade, um tempo de alegria, de refestelamento em Ti, e possam, ó Deus, manifestar a Tua glória, a Tua graça e a Tua alegria, que é a nossa força e que ela é maior do que a nossa própria vida. A Tua graça. Em nome do Senhor Jesus, fala conosco, fala em minha mente, Espírito Santo, usa meus lábios, usa minha mente, meu coração, usa minha língua, que ela seja como uma caneta afiada para escrever aquilo que o Senhor quer escrever nessa noite, aquele que nos ouve, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe o nosso irmão Bira Batista, mais uma vez, seja bem-vindo a essa live. Deus abençoe a irmã Delma, em nome do Senhor Jesus, onde ela estiver agora que ela seja agraciada pelo Senhor e seja fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Amém? Queridos, eu quero ler com vocês um primeiro texto que nós vamos trabalhar nessa noite, dentro deste tema, Deus, você e o travesseiro. O primeiro texto que nós vamos trabalhar está em Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7, anote aí.
E abra a sua Bíblia para poder nos acompanhar aqui. Filipenses 4, 6 a 7. É algo que o Senhor vai falar conosco através desse tema e através desse primeiro texto que Ele colocou para nós aí. Creio que vocês já acharam. Amém. Amém, irmão Bira. Deus continue abençoando a irmã Delma, irmão Bira, em nome do Senhor Jesus. Filipenses 4, 6 e 7 diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante do Senhor pela oração e súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Graça e paz, irmã Edna Sérgio. Deus continue te abençoando. Eu vou ler de novo porque esse texto é muito forte. Deus abençoe Maria do Socorro Silva Barros, seja bem-vinda, em nome do Senhor Jesus. Irmã Heloísa Silva também, Deus te abençoe. Amém. Amém. Mais uma vez, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante do Senhor, diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Vou repetir. Guarde. Versículo 7 de Filipenses 4. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aleluia. Como é bom estar nessa presença. Amém, minha amada. Queridos, esse tema que Deus colocou no nosso coração, Deus, você e o travesseiro. Uma coisa que nós temos a mania de querer manifestar no reino de Deus ou diante de Deus é a independência. E a pior coisa que a pessoa, um servo de Deus, ou seja, ele quem for, pode declarar diante de Deus é a sua independência. Deus continue abençoando o nosso irmão Bartolomeu Prazeres, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Ninguém gosta de ser dependente, a grande verdade é essa. E o homem tem uma mania de autonomia. Deus abençoe a nossa irmã Simone Sampaio. Deus continue te abençoando, minha amada. Seja bem-vinda a esta live, em nome de Jesus. O homem tem essa mania de querer, quando eu digo homem e a mulher de um modo geral, tem a mania de querer declarar independência, autossuficiência diante de Deus, como se ele não precisasse do direcionamento do Senhor, como se ele conseguisse ser alguma coisa sem Deus. E esse é um dos maiores perigos que pode existir, porque quando nós caminhamos, eu vi a irmã colocando aí abaixo, quando nós caminhamos longe da presença de Deus, nós corremos sérios riscos. Eu vi a irmã Edna Sérgio colocar aí abaixo, escrever aí abaixo. Os irmãos fiquem à vontade para contribuir, se quiser manifestar ou escrever alguma coisa, pode escrever que nós estaremos fazendo menção aqui. E eu tenho que te lembrar isso, que o único lugar em que você está seguro é na presença de Deus. Olha, estamos aí com a nossa irmã Heloísa de Taguatinga. Deus te abençoe, querida. Seja bem-vinda a esta live em nome do Senhor Jesus. Então, o único lugar que nós estamos verdadeiramente seguros é na presença de Deus. Não existe segurança fora da presença de Deus. Não existe segurança longe, distante da presença de Deus. Se você quiser estar seguro, você tem que estar na presença de Deus.
porque na presença de Deus é onde as coisas acontecem. Deus abençoe Rayane Barbosa, seja bem-vinda nessa noite em nome de Jesus. Agora, quando estamos longe de Deus, falar numa linguagem bem coloquial, nós fazemos muita bobeira. Quando a gente está distante de Deus, a gente comete muita bobeira, muita bobagem a gente faz, a gente comete quando a gente está longe da presença de Deus, quando a gente está distante da presença do Pai, quando a gente está fora do espectro da paternidade de Deus que Ele quer revelar em nós. Incrível que Deus o tempo inteiro Ele quer se revelar para nós como um Pai de amor, como um Pai que ama, que ouve, que cuida, que responde, que atende. Esse é o Deus que nós servimos. Mas no nosso dia a dia, de um modo geral, quando eu falo isso para você, eu falo para mim também, porque a primeira pessoa que a palavra precisa confrontar é aquela que está ministrando. Então a palavra que eu estou falando para você confronta a mim primeiro, porque ela chega para a minha mente primeiro para eu poder transferir para os irmãos. Então muitas vezes na nossa autossuficiência, na nossa vontade de querer caminhar longe do Pai, como aquele garoto que começa a crescer e chega na adolescência e diz, não, eu já sou criado, já sou jovem, já estou juvenil, eu posso caminhar com minhas próprias pernas, eu não preciso mais da observação de meu pai, eu não preciso mais como é que eu posso dizer, do aval, essa palavra não é certa, eu não preciso mais do aval de meu pai para fazer aquilo que eu acho que eu tenho que fazer. E aí é onde mora o perigo, porque nós trazemos a Deus problemas para serem resolvidos que não foram criados diante dele, porque na presença de Deus não existe problemas. Então nós primeiro geramos os problemas e nós trazemos para Deus resolver os problemas que nós mesmos geramos. E aí eu aprendi isso cedo. Inclusive até um ícone da história de um modo geral, que é Albert Einstein, ele disse que você não pode resolver um problema no mesmo nível em que o problema foi criado. Então, para você resolver o problema, você tem que ir para um outro nível, para que aquele problema fique em perspectiva, fique abaixo de você, porque se você ficar no mesmo nível do problema, você não consegue resolver. Isso tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Passou por quê? Porque nós acumulamos os problemas de estimação, nós acumulamos os dissabores de estimação, acumulamos os desentendimentos de estimação, as frustrações cotidianas, nós acumulamos isso e depois não temos com quem compartilhar, porque muitas vezes nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunha que nos acompanha e nós não queremos ser vistos nus, se é que os irmãos me entendem. Nós não queremos ser vistos em uma posição de vulnerabilidade, nós não queremos ser vistos numa posição onde nós estamos fraquejando. Então nós nos escondemos dentro de nós mesmos e começamos a carregar um fardo que não é mais para a gente carregar. Eu creio que Deus já está colocando isso aí na sua mente, já está trazendo luz à sua mente, ao seu entendimento. Há coisas que nós estamos carregando hoje, sem exceção. Eu não tenho medo de dizer sem exceção, porque é sem exceção mesmo. Há coisas que nós estamos carregando hoje que não era mais para a gente estar carregando. Há bagagens que já deveriam ter ficado rio acima, que já deveriam ter ficado ladeira acima, porque aquela bagagem já não nos pertence mais. O Senhor já não quer mais aquilo sobre nós. E é bem verdade que às vezes Deus nos livra das coisas e nós voltamos de novo para viver debaixo daquela mesma coisa que Deus nos livrou. Então esse é um dos detalhes que muitas vezes a gente não consegue se liberar, que a gente não consegue libertar a graça de Deus que está em nós, e aí ficamos represando sentimentos, frustrações, mágoas, rancor, ficamos muitas vezes represando uma rixa desnecessária, um sentimento negativo desnecessário e levando aquilo no dia a dia, carregando aquele fardo no dia a dia. Eu declaro sobre a sua vida nesta noite
que tudo aquilo que não é herança de Jesus sobre você seja tirado da sua vida em nome do Senhor Jesus. Eu declaro sobre a sua casa, sobre a sua família, que tudo aquilo que não é mais para estar na sua vida seja retirado de sobre os seus ombros, porque o Senhor já disse para nós que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Eu postei sobre isso. Então, se o jugo do Senhor é suave, se o fardo dele é leve, Deus abençoe o pastor Gilson Soares. Uma satisfação ter o pastor aqui conosco. Seja bem-vindo a essa live, em nome do Senhor Jesus. Se o fardo dele é suave, se o jugo dele é leve, se o fardo dele é suave, nós não temos que estar carregando peso. Você não é halterofilista espiritual, entenda isso. Você não tem que ficar carregando peso espiritual, porque todo o peso que você precisava carregar, o Senhor Jesus já carregou por você na cruz. Agora nós só voltamos a carregar isso quando nós saímos da posição em que estamos, saímos da posição de liberdade e queremos voltar para o Egito novamente. Eu declaro já aí em sua casa, em sua vida, em sua família, que Egito nunca mais. Egito nunca mais. Eu também postei sobre isso. Você não é mais escravo de Faraó. Eu não sou mais escravo de Faraó. Nós não somos mais escravos de Faraó. Nós não moramos mais no Egito. O costume do Egito não nos pertence mais. A mentalidade do Egito não nos pertence mais, a herança do Egito não nos pertence mais, nada que é do Egito nos pertence mais. Nós somos livres para viver a liberdade que o Senhor Jesus Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. E o Senhor é tão cuidadoso conosco que ele diz assim: esteja firme na liberdade que eu já te libertei. Aí, resultado, a gente passa a vida acumulando essas coisas. Não guarde nada, irmão. Vou te falar, não guarde nada. Tem que falar, fale. Se tem que colocar para fora, coloque, porque às vezes a gente adoece porque fica colocando coisas dentro do nosso coração que não deveria estar mais lá. O que tem que estar no nosso coração é o Espírito Santo. O que tem que estar no nosso coração é a luz da palavra de Deus. Nós não precisamos colocar mais nada no nosso coração, porque Ele é a casa do nosso Deus agora. Nós somos livres para viver esta liberdade. Ele quer que nós manifestemos esta graça em ações de graça. E aí, resultado, quando você começa a colocar, entenda isso, você começa a colocar um depósito dentro de uma caixa, e isso é a verdade que nos acompanha muitas vezes. Nós temos uma caixa desse tamanho e queremos colocar uma porção de coisas que não cabe mais, aí fica sobejando, sabe? Fica sobejando, fica despejando, quando o que deveria sobejar em nós, quando o que deveria, despejar em nós era a graça. Que a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pastor, eu preciso que você me encontre no tema, sim. Por que o travesseiro? Porque é lá que você encontra Deus na sua realidade. É lá que você encontra Deus na sua integralidade, na integralidade de quem você é. Porque na maior parte das vezes, me permita dizer assim, irmãos, eu tenho que falar o que o Espírito Santo de Deus me mandou falar. Na maior parte das vezes a gente quer, sabe, colocar a pose de que não está sentindo nada, de que não aconteceu nada, quando na realidade tem um redemoinho lá dentro causando deformidades ao ambiente que deveria estar estável, que deveria permanecer estável diante de Deus, porque Ele é a casa do Senhor Jesus. Deus abençoe o nosso irmão Jeová Vila Nova, satisfação, teu irmão aqui conosco, meu amado, servo do Senhor, adorador nato, é um prazer ter teu irmão aqui conosco. Então, quando você libera isso, você libera o espaço de Deus, Ele começa a preencher você de novo. Pastor, por que o Senhor colocou Deus, você e o travesseiro? Porque é no travesseiro que você fica ruminando, que a gente fica ruminando aquilo que a gente tem que resolver, que ainda não resolveu, as pendências, sabe, as inquietações, porque quando a gente se enche do que não é para encher, começa a vir as inquietações. O Senhor limpou você, pegue isso, o Senhor limpou você com graça, com sangue. Você foi limpo pelo poder do sangue, o sangue dele te purificou. Ele tirou tudo aquilo que era tranqueira, tudo aquilo que era marca do Egito, tudo aquilo que era herança do Egito, as correntes. Ele tirou tudo, tá? As indumentárias do Egito, a mentalidade, as iguarias do Egito, a comida do Egito. Ele tirou tudo de você. Eu estou falando de coisas espirituais, você deve estar entendendo. E eu falei outro dia
um dia pouco atrás, que quando você senta na mesa de Jesus Cristo, ninguém consegue te dar de comer depois, porque o paladar de Jesus é inigualável. Quando você come na mesa de Jesus Cristo, ninguém mais consegue te alimentar, porque você não quer saber de outra comida. Mas para você permanecer novamente, esvaziar-se, sabe? Tem até uma música que diz que eu quero me esvaziar de mim, eu quero me esvaziar. O único caminho, o único atalho, eu não vou dizer, porque atalho você chega no final, toda pessoa que pega atalho chega no final da fila. A única alternativa, me permita colocar assim, que você tem é esvaziar-se de você mesmo. E onde é que você faz isso? Quando você deita a cabeça no travesseiro. É lá que você tem um encontro verdadeiro com Deus. É lá que você se sente livre para você falar tudo que está te afligindo. Porque diante da plateia você fica envergonhado. E a vergonha é um dos cárceres mais cruéis que o homem precisa ter, porque ela limita as pessoas de serem quem realmente elas são. E eu te pergunto, talvez não seja para você, mas para alguém que vai ouvir depois, o que você poderia fazer se a vergonha não estivesse te atrapalhando? Aonde você já estaria se a vergonha não estivesse prendendo você, limitando a sua vida, limitando a sua vontade de expor-se diante de Deus e diante das pessoas? Deus está te libertando, me libertando hoje das ideias erradas que nós temos acerca de nós mesmos. Deus está nos libertando dos sofismas malignos que muitas vezes querem nos colocar para baixo. E aí eu quero te chamar a atenção dentro daquilo que eu falei de Deus, você e o travesseiro. Muitas vezes é naquele momento ali do seu travesseiro que fica aquele filme rebobinando na sua mente, talvez aquele desentendimento, aquela situação que você precisa resolver que não resolveu ainda. É naquele momento que o seu inimigo, ele muitas vezes quer semear alguma coisa na sua mente, no seu coração, para ainda piorar a sua situação. Só que maior é Deus, e o guarda de Israel não dorme nem tosqueneja. Eu profetizo que na hora que você for para o seu descanso, à beira da sua mesa terá o que terá à beira da sua cama, desculpe, quem estará lá serão os anjos do Senhor para te guardar, para te proteger. Eu profetizo no nome que as portas da sua mente, do seu coração sejam protegidas, sejam guiadas, sejam untadas, sejam banhadas no sangue do Cordeiro, para que o inimigo não tenha acesso, não tenha poder à sua mente para ficar soprando coisas que não edificam na sua mente. Porque muitas vezes a sua maior guerra, onde você trava a sua maior guerra, é lá no seu quarto escuro, quando você apaga a luz, quando você deita a cabeça no travesseiro, aquele travesseiro conselheiro que, se pudesse dizer as coisas, falaria muitas coisas que você pensa, falaria muitas coisas que você sente, mas é ali que você tem a oportunidade de dizer, como fala a música: entra na minha casa, entra na minha vida. Ali é que você tem a oportunidade de colocar as suas inquietações diante do Senhor, de apresentar ao Senhor as suas inquietações. Senhor, é isso, isso e isso que está me acontecendo, é isso, isso e isso que está me tirando do sério. Olha, eu estou com raiva de fulano de tal, mas fale mesmo, não fique dando. Se você pecou, eu ouvi isso há muitos anos e guardei: se você pecou, chame pecado de pecado, não fique dando apelido a pecado. Olha, Senhor, eu estou com raiva de fulano fez isso comigo, tira essa raiva de dentro de mim, tira esse rancor de dentro de mim. Pastor, por que você está falando? Estou falando a verdade que o Espírito Santo de Deus está mandando falar. Tira tudo isso que está dentro de mim me atrapalhando, que está me trazendo raiz de amargura, que está me trazendo insatisfação. Deus abençoe a nossa irmã Marinalva Silva, seja bem-vinda em nome de Jesus. Tudo aquilo que está, aquela pessoa que me feriu lá no passado, Senhor, ainda tem marcas ainda. Você pode dizer para Deus aquilo que você não consegue dizer diante dos homens, entre você, ele e o seu travesseiro. Você pode dizer para Deus: Senhor, aquela situação que me feriu lá no passado, ainda sinto aquilo que não foi cicatrizado. Coloca o seu bálsamo sobre mim, coloca o teu sangue sobre mim, coloca o teu poder curador sobre mim. E quando você libera a verdade que está dentro de você, Deus libera a cura que você estava precisando. Então tudo que você precisa é lançar-se diante de Deus. Tudo que você precisa é colocar tudo na mesa, os pratos na mesa, sem reservas. Porque não adianta. Eu costumo dizer
Queridos, que tem gente que diz assim: Senhor, não, abençoe, eu amo meu irmão, mas o coração não está dizendo amo. Então é melhor você dizer o que está no seu coração, porque ele conhece o oculto, o profundo e o escondido. Então quando ele vê a sinceridade em você, quando ele vê a sinceridade na sua mente, no seu coração, que você quer ser liberto daquele mal, ele diz: opa, encontrei um onde tem sinceridade, onde eu possa tirar esse fardo. Porque o fardo que muitas vezes está sobre nós vai ser tirado quando nós dissermos para Deus que fardo é esse. Quando nós dermos nome a este fardo. Quando a gente nomear aquilo que está tirando a nossa paz, aquilo que está nos trazendo inquietação. Seja o que for. Seja um problema familiar, seja um problema financeiro, seja um problema na repartição do trabalho, seja um problema na igreja, seja um desentendimento com um irmão, não importa, coloque tudo diante de Deus. Só tem você, ele e o travesseiro, não tem nada que te impeça. Você pode liberar aquilo que está trazendo sequela, aquilo que está trazendo inadequação, aquilo que está trazendo medo, aquilo que está trazendo inquietação dentro de você e colocar diante de Deus. Lançar, como diz em Tiago, se não me falha a memória, 4,7, acho que 4,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não é lançar sobre ele uma ou outra ansiedade, uma ou outra inquietação. A Bíblia diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então lance tudo. Tire tudo, esvazie, se esvazie de você mesmo. Tire essa represa que muitas vezes fica dentro de nós, atrapalhando a manifestação da glória de Deus em nós. E Deus quer nos liberar, quer nos esvaziar novamente, quer que nós nos esvaziemos novamente, porque esse trabalho é nosso. Quer que Ele nos esvaziemos novamente para que Ele venha encher novamente com a sua glória, com a sua porção, com a sua graça, com a sua misericórdia. Mas ele diz, olha o que o texto diz, Filipenses 4, de 6 a 7, você que chegou depois. Antes, não andais ansiosos por coisa alguma. O que nos causa ansiedade é aquilo que a gente guarda, porque aquilo que a gente fala não tem ansiedade. Aquilo que a gente libera não tem mais porque está trazendo pesar dentro de nós. Tem coisa que você já deveria ter falado e liberado, que você já deveria estar leve. E você vai ficar leve na autoridade do nome do Senhor Jesus, porque o jugo que você carrega não é o jugo do inimigo. O jugo que você carrega é o jugo de Jesus Cristo. E o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Então, ele não coloca um fardo sobre nós que a gente não possa carregar. Ao contrário, ele quer aliviar a nossa carga para que a gente avance a nossa caminhada diante daquilo que Ele tem proposto para nós. Mas Ele diz, não esteja inquieto, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Olha que coisa, seja conhecida diante de Deus, por oração e súplica, pela oração e pela súplica e com ação de graça. Seja as vossas petições conhecidas. Mas Deus não é onisciente? Ele não sabe o que eu estou precisando? Eu vou te trazer à memória algo que eu já ministrei há muito tempo atrás aqui nas lives. A oração é você dar a Deus a liberdade para atuar na sua vida. Como é isso, pastor Eli? Quando você para de orar, Deus para de agir. Então, quanto mais oração, mais Deus agindo. Se você parar de orar, Deus vai parar de agir. Ele sabe o que você precisa, mas Ele quer que você ore. Ele quer que você coloque diante dEle. Ele quer que você apresente aquilo que está lhe trazendo intranquilidade. Ele quer que você apresente todas as suas petições diante dEle. E isso com oração, com súplica, sabe? Súplica é aquele negócio de buscar com o espírito gemendo, de suplicar, de gemer, de dizer, Senhor, eu quero uma resposta. E Deus ouve, atende, Ele responde, Ele abençoa, Ele abre a porta, Ele fecha a porta. Deus abençoe a irmã Zenilde das Neves, em nome do Senhor Jesus. Ele tira a gente do caminho que estava nos trazendo sequela, Ele nos coloca no caminho da paz, mas você precisa orar. É colocar tudo diante de Deus, não tem nada que te atrapalhe. Eu falo de novo o nosso tema, Deus, você e o seu travesseiro. É quando você vai reclinar a cabeça lá, é que você começa a pensar novamente tudo aquilo que você precisa resolver e que Deus
quanto mais, e que Deus se faz presente, quanto mais quebrantado for o seu coração, mais perto Deus estará de você. Salmo 34, 18. Perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado. Perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado. Eu quero te dar uma notícia que talvez você já saiba e talvez você não soubesse, mas quando você vai deitar com o coração quebrantado, muitas vezes com aquela tristeza querendo lhe pegar no seu sono, até atrapalhando o seu sono, Deus fica pertinho de você, esperando só você apresentar as vossas petições para que Ele te dê a graça de você superar. Então, com Deus é assim, você liga aqui na terra e é ligado nos céus. Ele te deu a chave, Ele me deu a chave. Nós não precisamos ficar do lado de fora, porque nós temos a chave do reino dos céus. Aquilo que nós ligamos na terra é ligado nos céus. Então, quando nós fazemos isso, o Senhor nos dá graça. E tem mais, além de Ele, e começa a agradecer, algo que eu aprendi com Deus. Começa a agradecer antes de você receber. Está com outra petição? Está com outra coisa pedindo a Deus na fila para pedir a Deus? Agradeça pelo que você já recebeu, porque quando você estiver agradecendo em ações de graça pelo que você já recebeu, Deus está trabalhando por aquilo que você está esperando. Deus é assim. É por isso que a Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele concederá o que deseja do teu coração. Salmo 37, acho que é versículo 5, se não me falha a memória. Agrada-te do Senhor e Ele concederá o que deseja do teu coração. Então, tem muita coisa, pastor, para eu pedir diante de Deus. Então, o que foi que Deus já te deu? Deus já fez isso aqui, realizou esse milagre, abriu essa porta. Deus já me deu essa cura. Agradeça pelo que você já recebeu, enquanto você está pedindo algo que você está esperando. Porque enquanto você agradece em ações de graça, Deus se manifesta com glória, com renovo, com resposta, com solução, com porta aberta, com desviar o caminho do inimigo em relação à sua vida e lhe deixar livre para você conquistar aquilo que Deus quer que você conquiste. E tem mais. Quando você busca a Deus, quando você está nessa busca pessoal e coloca tudo diante de Deus sem reserva, rasga o coração, coloca tudo sem reserva, lá no travesseiro, você, Ele e o travesseiro, você rasga o coração e deposita tudo lá, a paz de Deus que excede a todo entendimento, guarda a sua mente, guarda o seu coração e guarda os seus pensamentos em Cristo Jesus. Isso não é palavra do pastor Eli, isso é palavra de Deus para você. Quando você faz isso, quando você coloca tudo diante de Deus, quando você apresenta as suas petições, quando você apresenta a sua súplica, quando você apresenta a sua ação de graça, a paz de Deus, pegue isso e receba nesta hora esta paz sobre a sua mente, sobre o seu coração, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre essa questão que você está para resolver, e receba esta paz. A paz de Deus que excede a todo entendimento guardará o seu pensamento, o seu coração e o seu pensamento em Cristo Jesus. Ou seja, quando você lança tudo sobre o Senhor, Deus abençoe o nosso irmão Givaldo Nascimento. Seja bem-vindo em nome de Jesus, homem de Deus. Um forte abraço para o irmão. Então, quando você lança tudo sobre o Senhor, quando você coloca tudo diante de Deus, Ele te dá novos pensamentos. Aí não é mais pensamento de inquietação, não é mais pensamento de tragédia, não é mais pensamento de medo, não é mais pensamento de intranquilidade, não é mais pensamento de fúria, não é mais pensamento de ódio. Seu pensamento agora é guiado pelo Senhor, porque é Ele que renova os seus pensamentos, é Ele quem estabelece uma paz que o mundo não entende, nem você mesmo entende, mas é Ele que estabelece essa paz, e quando essa paz reina, você consegue tomar melhores decisões. Quando essa paz reina, você consegue ir o travesseiro e dormir, ao invés de dormir inquieto, de dormir preocupado, de dormir com raiva, você dorme leve. Eu profetizo sobre a sua vida que todo fardo que não é o fardo de Jesus Cristo seja tirado da sua vida, para que você receba a leveza da herança do reino de Deus sobre você e você consiga partilhar isso com aqueles que estão ao seu redor, porque é isso que Deus quer que você faça. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarda o seu coração e guarda os seus pensamentos, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ou seja, o seu pensamento será inspirado, será gerado em Cristo Jesus.
O seu pensamento, as suas decisões, as ideias de soluções que vai ser gerada quando você entra em relacionamento, em intimidade, em confissão íntima com Deus. Jesus Cristo gera os pensamentos que você precisa, gera as soluções que você precisa, gera as ideias que você precisa. Gera tudo que você precisa. Estou com uma situação para resolver e não consigo resolver. Você para ali o tempo inteiro e não consegue resolver. Mas quando a inspiração divina, quando a inspiração de Cristo vem sobre a sua mente, rapidamente você consegue resolver. Eu já falei sobre isso há tempos atrás, aqui talvez umas 7 lives para trás. E às vezes nós gastamos, o problema nosso é que a gente quer gastar 5 minutos falando com Deus, sabe? 5 minutos de oração com Deus e o dia inteiro tentando resolver um problema. Quando com Cristo, quando ele andava aqui entre nós, era diferente. Ele levava 4, 5 horas de oração, todo dia acordava de manhã cedo, e levava 4, 5 horas de oração. Alguém vinha pedir a ele um milagre, Senhor me abençoe, o que é que você precisa? Você crê? Primeiro, o Senhor sempre perguntava isso. Toda vez, se você quer um milagre, Deus vai te perguntar, você crê? Porque se você crê, eu posso fazer. Teve um que disse assim, se tu quiseres, tu bem podes. Ele disse, eu quero sempre. Agora você crê? A questão é essa. Se você crê, eu posso fazer. Mas Jesus, antes disso, ele passava 4, 5 horas de comunicação com Deus. E quando ele ia fazer o milagre, alguém pediu o milagre, ele ia, seja que você veja, e a pessoa via em segundos, minutos, segundos. Tinha um coxo, ele era tocado, era curado. O segredo de Cristo era a conexão que ele tinha constante com Deus. Por isso que eu disse a você, vou dizer de novo, quando você para de orar, Deus para de agir. Não pare de orar, lance tudo sobre ele. Não sei porque eu vou falar isso, mas o Senhor está mandando eu falar. Ao invés de você ficar falando com A, B, C, D e F, que vai comprar barato a sua vida e vender caro, fale com Deus. Lá, você, ele e o seu travesseiro, fale com Deus. Deposite tudo nele. Coloque tudo diante dele. Porque às vezes é sério que Deus coloca pessoas no nosso caminho para nos ajudar, para nos abençoar com a palavra, com uma orientação, com um conselho. E quando a gente recebe o conselho, aquele conselho é luz para nós. E Deus vai colocar, eu profetizo sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre os seus projetos ideais, que Deus vai colocar no seu caminho a pessoa certa. Deus abençoe a nossa irmã Alane Xavier. Satisfação ter a irmã aqui conosco, adoradora, serva do Deus Altíssimo. É um prazer ter a irmã aqui conosco. Então, queridos, faça isso. Lança tudo. Lança, para de falar com A, B, C, que ele nem te entende. Ele nem te entende. Às vezes compra, vende barato. Compra barato e vende caro. Ô pastor, então não posso compartilhar com ninguém. Deus vai colocar as pessoas certas. Não é qualquer pessoa que você vai compartilhar aquilo que você vive. Não é qualquer pessoa que você vai compartilhar os desafios que você tem. Porque a primeira coisa que eles vão fazer é recriminar você. A primeira coisa que ele vai fazer é colocar o preconceito como escudo. E você sabe que o que eu estou falando é verdade. Graça e paz, irmã Gilmara dos Santos. Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Mas quando você coloca diante de Deus, a Bíblia diz, e ainda mais com lágrimas, a Bíblia diz que Deus tem anjos que colhem a nossa lágrima no odre e entrega nas mãos de Deus. Aleluia. Ele entrega nas mãos de Deus, aqui Senhor, as lágrimas do teu filho, aqui as lágrimas da tua filha, aqui a inquietação do coração da tua serva, aqui o quebrantamento do teu servo. Eu trouxe diante do Senhor. Quando Deus olha assim, Ele que conhece todas as coisas, Ele que chama todas as coisas pelo nome, louvado seja o nome do Senhor, diz assim, eu conheço, eu consigo traduzir esta lágrima aqui tinha uma emoção aqui de alguém que feriu ela no passado e que a cicatriz ainda não chegou. Aqui tem uma marca de alguém que caluniou essa pessoa no passado e ainda não cicatrizou. Deus está trazendo remédio para você nessa noite, porque ainda há médico em Gileade, há remédio em Gileade, há remédio. Aleluia, eu sinto a graça de Deus aqui entre nós. Ele é um Deus fiel, que quando você coloca diante dele tudo, ele atende, ele responde. Aí aqui 1 Pedro 5, 6 e 7 é o que nós estávamos procurando
O texto diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda, não é uma ansiedade ou outra, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Oh, meu fulano, oh José, estou passando por isso. José não te entende, mas Deus te entende. Ele conhece você. Ele conhece você no profundo, no íntimo do seu coração. Ele sabe como tratar isso aí, porque foi ele que criou esse produto e enviou ainda um representante da fábrica para consertar o produto no poder do sangue e do sacrifício da cruz. Você foi consertado pela cruz, você foi ajeitado, você foi reparado pela cruz. O carpinteiro de Nazaré ajustou você, ajustou a minha, por isso que nós estamos de pé. Porque teríamos tudo para ter parado, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Eu tenho que lhe dizer isso, não pare de clamar, porque tem hora que você diz, estou orando há tanto tempo e Deus não responde. Não pare de orar, não pare de clamar, não pare de pedir, porque quando você para de orar, Deus para de agir. Continue orando. Continue pedindo, continue apresentando diante do Senhor, continue se humilhando diante de Deus, continue lançando tudo, lance tudo diante dele, tudo, sem reserva. Aquilo que aconteceu lá no passado é aquilo que aconteceu recente. Pastor, não tem que estar falando, tem que estar falando, porque o Espírito Santo está mandando falar, que tem coisa aí que não é para estar mais. Tem marcas aí que não é para estar mais. A marca que tem que estar na sua mente, no seu coração, na sua vida, é a marca do poder do sangue de Jesus que eu profetizo sobre a sua vida agora. É esta marca que vai estar sobre você. É a marca do sangue, não marca de feridas não cicatrizadas, não marca de situações que a gente não consegue resolver, que tira o nosso sono na hora do travesseiro. Que a gente vai encontrar o travesseiro, porque o seu travesseiro é o seu melhor amigo. Quando você encontra você, Deus e o seu travesseiro, milagres acontecem. Quando você encontra você, Deus e o seu travesseiro, respostas são alcançadas, portas são abertas. É só fazer isso aqui, rasgar. O Senhor disse, não rasgue a sua roupa, porque para mim nada interessa, rasgue o seu coração. Ele quer que você faça. É difícil rasgar o coração, porque tem tanta coisa às vezes dentro dele. Tem feridas de pessoas que não corresponderam à confiança que você deu, de pessoas que lhe traíram, de pessoas que trouxeram uma palavra de maldição contra você, que andou maldizendo você, que menosprezou você, que prejugou o seu valor e você ficou represando aquilo. Pessoas que às vezes alvejou você com uma palavra maldita e você ficou alvejando aquilo. Deus abençoe a nossa irmã Rosângela Samara, seja bem-vinda em nome de Jesus. O que o Senhor quer é que você seja livre. Você já foi livre pela cruz. O seu travesseiro, entenda, você é Deus e o seu travesseiro é um momento de koinonia, de conexão com Deus, que precisa estar, eu comecei a live um pouco atrasado porque a conexão de internet minha parou, de vez parou, no momento de iniciar a live ela parou, eu fiquei sem ter como iniciar a live, levei uns 8 a 9 minutos sem ter como iniciar a live. Você não pode ficar sem conexão com Deus. Você, Deus e o seu travesseiro, Deus, você e o travesseiro, é um momento de conexão, de você dizer, Senhor, está tudo aqui, coloquei tudo aqui, não é na mesa, mas coloquei tudo aqui na cama, coloquei tudo aqui no meu travesseiro, vem aqui porque Ele conhece. Ele conhece, Ele sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir, mas Ele quer que você peça, que você se humilhe. Sabe o que tem acontecido? Para falar isso, Senhor, é para falar, vou falar. Às vezes a gente tem se humilhado diante de homens, a gente fala tudo com os homens e não fala nada com Deus. Não tem coragem de falar nada com Deus, e Deus quer que a gente fale com Ele, porque os homens não resolvem. Mas Deus está a uma oração de mim e de você. Pegou o travesseiro, você e Ele e Deus. Ele está a uma oração de mim e de você, se você clamar. E aqui está uma preocupação que nós devemos ter. Sede sóbrios, 1 Pedro 5, 8 e 9, anote. 1 Pedro 5, 8 e 9. Sede sóbrios, por quê? Porque o diabo, o vosso adversário,
anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. É assim que ele fica. Já falei isso há uns dias atrás, estou falando aqui porque se faz necessário. Enquanto Deus está conosco, nos guardando, o inimigo vai nos procurar quando a gente tiver fome. Ele só vem bater na nossa porta quando a gente está com fome, porque uma pessoa com fome, qualquer prato de comida é alimento. Você está me entendendo? Ele vai procurar quando você estiver com fome, quando você estiver com a ânsia da alma, com a ânsia, muitas vezes, da ansiedade, com as inquietações, e você às vezes não consegue nem dormir. Se você não entregar a Deus primeiro, quem fica ao derredor, ao seu redor estão os anjos do Senhor, mas ao derredor é Ele. Só que maior é Deus, que Ele não terá poder de tocar na sua vida. Eu só estou lendo para você despertar ainda mais. Sabe? Ele não tem poder sobre a sua vida, mas você precisa estar vigilante. Toda a vigilância que você puder ter ainda é pouca. Ô pastor, mas eu já sou vigilante, seja mais. Ô pastor, eu já jejue mais. Ô pastor, eu já ore mais. Ô pastor, eu já leio a Bíblia, leia mais. Está entendendo? Porque tudo aquilo que você puder fazer no reino de Deus ainda é pouco para se livrar dele. Porque ele tem seus ardis. Às vezes ele usa quem menos você espera para tirar a sua paz. E eu sei que essa palavra tem endereço certinho. Ele usa quem menos você espera para tirar você da paz, para tirar você da tranquilidade. Só que Deus está restabelecendo a sua paz nesta noite, na autoridade do nome de Jesus. Eu profetizo isso como lemos. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aí diz aqui o versículo 9, ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Olha o que eu te digo, querido. Tem muita gente passando por problemas iguais e até piores que você está passando. A questão não é o tamanho do problema, é quem é que você vai chamar para resolver. A questão não é o tamanho da dificuldade, é quem é que você vai compartilhar essa dificuldade. E essa dificuldade deve ser compartilhada com o Pai, porque Ele é um Pai de amor. Se você tivesse noção e meditasse mais sobre isso, Deus abençoe nossa irmã Líbia dos Santos. Se você tivesse noção e meditasse mais sobre isso, do quanto Deus te ama, você conversaria com Ele mais. Se você tivesse a noção do quanto Deus se importa com você, você apresentaria para Ele aquilo que está tirando a sua paz. Porque Ele se importa com você, Ele quer participar da sua vida ativamente, não é só das questões espirituais, é em tudo. É em tudo. Explica isso, pastor. Deus quer cuidar da sua vida espiritual, que é a prioridade, mas Ele quer cuidar também da sua vida material, Ele quer cuidar da sua casa, da sua família, Ele quer saber quer participar da decisão de qual carro que você vai trocar. Eu estou dando esse exemplo para você entender. Deus, Ele quer uma sociedade com você, Ele quer ser sócio da sua vida, para Ele participar ativamente. Agora eu te daria o conselho, entregue as maiores cotas para Deus, deixe com que Ele seja o sócio majoritário na sua vida, que tudo que você buscar diante dEle, Ele vai conceder, no tempo dEle, porque tem coisa que Deus não concede, porque nós ainda não estamos preparados. O Senhor não me concedeu, eu disse, eu estou lhe preparando ainda, depois que você estiver pronto, eu libero a bênção, para que essa bênção não vire maldição. E aqui tem 1 Pedro 5,10, eu tenho que correr, que o horário está me apertando, mas eu tenho que entregar o que o Senhor me mandou falar. E o Deus de toda graça, que é em Cristo Jesus, 1 Pedro 5,10, anote para meditar. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Que coisa forte, que coisa tremenda. Depois de você ter padecido um pouco, Ele vai te confirmar, vai te aperfeiçoar, o carpinteiro de Nazaré, ó, te aperfeiçoando, vai te confirmar na posição em que você está, vai te confirmar na graça em que você está, na graça que você recebeu, vai te fortificar contra as astutas ciladas do inimigo e vai te estabelecer como um súdito do reino de Deus, o qual manifesta a grandeza do reino de Deus. 1 Pedro 5,10, esse versículo é muito forte. Leia, medite de novo, que eu não vou ter tempo de ministrar
de meditar na totalidade, ministrar a totalidade do que é esse versículo. Mas ele, depois de você haver padecido um pouco, que a Bíblia também diz que as aflições que você tem passado não hão de se comparar com a glória que Deus há de revelar através de Cristo Jesus na sua vida. Então meu conselho é, está passando aflição, comece a orar a Deus, comece a agradecer a Deus pelo que você já recebeu e vá providenciando as vasilhas para armazenar as bênçãos que Deus vai liberar no tempo dele, no tempo oportuno, no tempo da graça que Ele quer revelar na sua vida, para que você seja pleno, para que você seja aperfeiçoado, como diz o versículo, para que você seja confirmado em Cristo, para que você seja fortalecido em Cristo e para que você seja estabelecido nele. Uma vez que você é estabelecido em Deus, ninguém mais te tira da sua posição, e é isso que eu declaro sobre a sua vida nesta noite, na autoridade do nome de Jesus. Ninguém vai te tirar da sua posição. Ninguém, nem aqueles que estão aqui fora, nem família, nem inimigos, nem até inimigos que até você nem conhece, ninguém vai tirar você da sua posição. Você foi confirmado, você foi fortalecido, você foi edificado, você foi construído, você foi aperfeiçoado por Jesus, quando você lançou tudo sobre Ele, entre Ele, você e o travesseiro. Você colocou tudo diante dele, abriu o jogo, no ditado popular. E eu tenho que lhe dizer isso aqui rapidamente, é preciso que você esteja atento com o seu inimigo, com o que o seu inimigo sopra na sua mente quando você está sozinho. Isso aqui é necessário te dizer. Quando você está no seu dia a dia, sabe, na sua lida cotidiana, graça e paz, pastor Crispiniano, homem de Deus, Deus continue te abençoando sua casa, sua vida, seu ministério, em nome do Senhor Jesus. Irmã Rosângela colocou aqui, somos provados pelo fogo para sermos refinados como ouro. É isso mesmo, irmã Rosângela, nós somos provados pelo fogo e ainda tem mais. Quando o que, guarde isso que eu vou falar, irmã Rosângela, os irmãos, quando o que você está buscando é realmente o ouro, até a prata se torna dispensável. Porque a prata é a última impureza que se tira do ouro. E às vezes a gente olha para a prata e diz assim, opa, encontrei o tesouro. Só que quando o que você está buscando é verdadeiramente o ouro, que somos nós refinados por Deus, até a prata se torna dispensável. Deus vai tirar até a prata de você, porque Ele quer só o ouro, Ele quer só o brilho do ouro, Ele quer só o resplandecer deste ouro na sua vida. Obrigado a nossa irmã Rosângela por essa ajuda que nos deu aí. Então é necessário você ter cuidado com aquilo que o inimigo fala quando você está sozinho. Porque no dia a dia, você está ali ocupado, nem dá tempo de você ouvir sugestões malignas, mas quando você chega para dormir, quando você chega para reclinar sua cabeça, ele vem querendo te tirar sua paz. Mas aí o Senhor já te disse, você escolheu a palavra, que eu sei que você escolheu a palavra, o Senhor já te disse que a paz dele excede a todo entendimento. Então quando o inimigo vier, você já pode dizer para ele, chegou atrasado, o Senhor Jesus chegou primeiro, já preencheu minha mente, já preencheu meu coração, não tem mais espaço para você aqui, porque ele sopra muito, sopra no nosso ouvido, na nossa mente, que nós não vamos conseguir, que nós não vamos ser felizes, que nosso casamento não vai dar certo. E o Senhor está dizendo, eu tenho a última palavra, sou eu que dou a última palavra, sou eu que dou o veredito, sou eu que bato o martelo. O inimigo não tem poder nenhum sobre a sua vida, nem sobre a sua casa, nem sobre a sua família. Então tudo que te faz refém, querido, tudo que te faz refém, Deus vai tirar de sua vida, tudo que te faz refém, tudo aquilo que te castra, tudo aquilo que lhe tira a capacidade de gerar, de agir, Deus vai tirar da sua vida. E falamos sobre isso, importante, pastor, vigilância, toda vigilância é pouca, porque o inimigo está de olho na nossa bênção, só que o Senhor já nos aperfeiçoou, o Senhor já garantiu a nossa bênção, já confirmou, já nos estabeleceu em Cristo, e se você ficar com Cristo, o inimigo não tem poder sobre a sua vida. E quer uma coisa que eu preciso lhe dar antídoto para isso aqui? Uma das coisas que o inimigo tem aprisionado muitas pessoas é através da culpa. A culpa tem aprisionado muitas pessoas.
E o Senhor quer te livrar da culpa. Ah, porque eu fiz aquilo ali, não deu certo, porque eu fiz aquilo ali, machucou. Pediu perdão a Deus, meu querido. Lançou tudo diante do Senhor Jesus, que a Bíblia diz assim, o que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, se você confessou, tira a culpa de sobre os seus ombros e saia daí, porque você não tem que estar mais aí, que eu já confessei ao Senhor. Então, o que você precisa é lançar tudo sobre o Senhor. Depois que você lança, pediu perdão, sincero, porque Ele conhece o seu coração, aí as portas começam a se abrir de novo, no tempo dEle. No tempo dEle, porque Deus te ama tanto, que tem bênçãos, já falei há pouco, que tem bênçãos que Ele não deixam chegar em você, porque você ainda não está pronto. E quando você estiver pronto, Ele libera a bênção. Agora, tem coisas que estão militando contra você, na sua casa, na sua família, dentro dos seus projetos, dentro da sua intimidade, que o Senhor está tirando agora na autoridade do nome do Senhor Jesus. E quer ver um segredo que eu aprendi? Eu já estou terminando. Um segredo que eu aprendi. Qual foi, pastor? É a morte. Que é isso, pastor? Que absurdo. É a morte. A melhor parte da morte, querido, é a liberdade. Não estou falando dessa morte física que nós já perdemos alguns amigos. Eu perdi alguns amigos, pastores, irmãos em Cristo, pessoas próximas de mim, já perdemos. Eu estou falando daquela morte que você sepulta o velho homem na cruz de Cristo. Então, quando você fica livre, quando você morre. Eu postei sobre isso aí. A semente, ela só dá fruto depois que morre. Depois que morre, o Senhor falou sobre isso. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Que é isso, pastor? Você, Deus, você e o travesseiro, morra lá, morra ali, entregue tudo ali. Mortifique o seu eu, sabe? Mortifique a sua autossuficiência. Mortifique a sua razão, senhor de si mesmo, a sua sensação de ser senhor de si mesmo. Mortifique tudo entre Deus, você e o travesseiro, porque você vai adquirir a liberdade depois que você morrer. Depois que você estiver morto, aí é que você vai viver. Aí é que a vida de Deus será liberada em você. Eu acho que você está me entendendo na profundidade daquilo que o Espírito Santo está colocando no nosso coração agora. E eu já estou basicamente finalizando. Você sabe como é essa questão do morrer? É quando você encontra o seu lugar em Cristo. Quando você encontra o seu lugar em Cristo. Porque existe um lugar para você em Cristo. Existe um lugar para você em Deus. Quando você encontra o seu lugar em Cristo, em Deus, você morre. E quando você morre, a vida dele se manifesta em você. Então você passa a ser uma nova criatura. Nós já conhecemos esse texto ou não? Conhecemos. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas o Senhor está pregando para crente, mas nós precisamos matar o nosso velho homem todos os dias, colocar o pé no pescoço do nosso velho homem, para ele não querer prevalecer contra o homem espiritual que foi criado dentro de nós. Então, encontre o seu lugar em Deus, que as suas inquietações serão dissipadas. Encontre o seu lugar em Cristo, que o seu travesseiro vai trazer paz, vai trazer boas lembranças. Ao cheiro das águas, isso mesmo, irmão, brotará toda árvore cortada, germina, quando sente cheiro das águas do Espírito Santo. É só o cheiro, não precisa nem a água tocar, só o cheiro das águas, ela já começa a germinar. Eu profetizo isso sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. E aqui eu creio que já estou finalizando. Mude, querido. Mude, eu preciso mudar, você precisa mudar. Tem coisa ainda que nós precisamos mudar. Tem coisa que não é para estar mais na nossa vida. Mude. Mortifique esse velho homem para encontrar a liberdade através de Jesus Cristo. E tem mais, tem pessoas que dizem assim, eu vou para tal cidade, vou sair dessa cidade e vou para tal cidade, porque essa cidade aqui não está boa para mim. Sabe o que acontece? Se você não muda, se eu não mudo, se nós não mudamos, aonde nós vamos, nós levamos nós mesmos. Então só muda o endereço. Compreende isso? Então é melhor que você mude aqui com Deus, no encontro com Deus, no confronto com Deus.
no encontro íntimo entre Deus, você e o seu travesseiro. O importante é você fazer ali a mudança, é você propor a Deus a mudança. É você propor a Deus o que você quer que Deus faça na sua vida. É você dar liberdade novamente a Deus para que Ele te justifique novamente, te consolide, como a palavra aqui falou. E eu finalizo com essa pergunta, que é para mim, porque a palavra veio para mim primeiro, é para mim, para você, para nós, para aqueles que vão ouvir depois, o quanto está lhe custando. Desculpe, não sei se é fluxo, isso tem que me livrar disso. O quanto está custando viver amordaçado pelo preconceito? Porque muitas vezes tem muitas pessoas que vivem amordaçadas pelo preconceito. Estão ali, sabe, sobejando coisas que já não gostaria mais de estar e que não tem com quem compartilhar porque não tem confiança, não quer se expor, não quer mostrar fragilidade. Aí o Senhor está dizendo assim: eu estou te procurando, você está no meu radar, eu estou te esperando, você vir encontrar comigo aqui, eu, você e o seu travesseiro. Estou esperando você vir diante de mim e depositar tudo que te inquieta, tudo que tem tirado a sua tranquilidade, tudo que tem tirado a sua paz. Eu estou esperando você liberar aquilo que estava ofendendo você aí dentro, que estava machucando você aí dentro. Não tem que estar aí dentro, o que tem que estar aí dentro são as marcas, e eu profetizo isso sobre a sua vida. Eu creio no que eu estou falando. A única marca que você vai ter sobre a sua vida são as impressões digitais das mãos do Senhor sobre a sua vida, lhe guiando, lhe curando, lhe transformando, lhe estabelecendo como alguém plantado pelo Senhor, como disse a nossa pastora, junto a Ribeiro de Águas, que dá seu fruto na estação própria. Então, eu me encerro essa live dizendo assim, como diz esse fundo: dependa de Deus. Largue de autossuficiência, largue de, sabe, Senhor de si mesmo, Senhora de si mesmo. Dependa de Deus. Estenda a mão de Senhor, me guie. Estenda a mão de Senhor, não sei por onde eu vou, guia os meus passos. Que a tua palavra seja lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Que essa noite, querido, aquilo que foi ministrado no seu coração, que sirva de luz para você despertar. Que o Senhor tem cura, o Senhor tem restauração, o Senhor tem renovo, o Senhor tem consolidação de bênção, o Senhor tem consolidação familiar. O Senhor, e todo inimigo que está se levantando contra a sua família já caiu por terra na autoridade do nome do Senhor Jesus. Todo inimigo que está querendo destruir a sua família, todo o agente estranho que entrou querendo causar intranquilidade, querendo causar confusão na sua família, já caiu por terra no nome do Senhor Jesus. Nós declaramos, eu ligo com você agora, porque a Bíblia diz que aquilo que ligar na terra será ligado nos céus. Eu ligo com você agora para desfazer toda a obra do inimigo, impetrar sobre a sua vida, sobre o seu ministério, toda a sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais através de Jesus Cristo. E que as vasilhas, eu te digo, providencie as vasilhas, tome vasilhas, são muitas, não poucas, se necessário tome emprestadas, como fez aquela mulher, mas providencie as vasilhas, porque vai ter bênção de Deus quando você sepultar o seu eu na cruz dele, quando você sepultar o seu eu no seu lugar secreto, lá entre Deus, você e o seu travesseiro. Quando você disser: Senhor, eu morro aqui para receber a sua vida. Senhor, eu abro mão de mim para receber a vida do Senhor em mim. Então que esta vida seja liberada na sua causa, no seu trabalho, nos seus negócios, no seu projeto, na sua família, no seu casamento. Seja liberado toda a sorte de bênção do Senhor sobre a sua vida. O inimigo não vai ter poder sobre a sua casa, nem sobre a sua família. O inimigo não vai ter poder sobre aquilo que é seu, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos, ao seu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos, quando você estiver próximo, amalgamado, misturado com Ele, e deixando Ele ser Deus na sua vida. E receba essa palavra da parte do Senhor Jesus. Dependa de Deus. Entregue tudo a Ele. Lance tudo sobre Ele. Porque a paz dEle, eu profetizo aí, a paz dEle, que excede a todo entendimento, será sobre a sua mente,
gerando novos pensamentos, e será sobre o seu coração, trazendo a paz que você precisa, trazendo a tranquilidade que você precisa. Receba essa palavra da parte do Senhor Jesus. Está feito no reino espiritual. Eu declaro assim, eu ligo com você. Está feito no reino espiritual, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar para que a gente encerre essa live. Feche os seus olhos aí onde você está. Pai, graças te damos por tudo que o Senhor é, pela graça da tua palavra, pela ministração da tua palavra, pela pessoa do teu Espírito Santo que esteve conosco durante toda esta live. Que cada pessoa que está nos ouvindo agora e aquela que nos ouvirem depois possam viver milagres, possam viver respostas, possam viver portas abertas, possam viver, ó Deus, um fardo leve, um jugo suave, um fardo leve, possam viver uma vida de abundância de paz, de abundância da graça do Senhor Jesus, possam viver uma vida livre dos ataques do nosso adversário, livre dos cercos dos nossos inimigos que são usados pelo inimigo para tentar tirar a nossa paz, seja lá naquele trabalho, naquela repartição de trabalho, naquela vizinhança, nesta família que está querendo se infiltrar, trazendo destruição, que caia por terra agora toda a astúcia do adversário e que esta família venha florescer, que ela seja como plantada junto a ribeiro de águas, cujas folhas não caem, seja uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, cujas folhas não caem e que dá seu fruto na estação própria. Eu abençoo essas pessoas que nos assistem agora e que nos assistirão depois, com toda a sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais através de Jesus Cristo. E declaramos, impetramos agora em teu nome, que a paz do Senhor Jesus, que excede a todo entendimento, guarde a nosso coração, a nossa mente, o nosso coração e os nossos pensamentos no Senhor Jesus. Que esta semana seja uma semana de boas notícias, de portas abertas, seja uma semana de romper, seja uma semana de alegria, como foi ministrado hoje mais cedo na tua casa. Que a alegria do Senhor seja e continue sendo a nossa força, em nome do Senhor Jesus. Que a alegria do Senhor seja a força do teu povo que nos ouve, e eles sejam abençoados em todas as direções, com todas as sortes de bênçãos espirituais das regiões celestiais, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Está feito no reino espiritual. Eu declaro isso na autoridade do nome de Jesus. Está feito. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, aquela paz que excede a todo entendimento, através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deus continue te abençoando, te dando graça, te dando uma semana de boas notícias, de portas abertas. E creia que Deus ainda é o mesmo. Ele ainda realiza sonhos, Ele ainda responde, Ele ainda abre portas, Ele ainda fecha portas, Ele ainda quebra laço, Ele ainda é o mesmo. E é Ele que trabalha a favor daqueles que o buscam. E a Bíblia diz, finalizando, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu vou me permitir ser achado por você quando você me buscar de todo o vosso coração. Receba essa palavra da parte do Senhor Jesus. Um forte abraço e até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Um abraço.